muito boa, né? Minha mãe é uma pessoa muito difícil de lidar e o meu pai era usuário de drogas. Eu poderia muito bem olhar para a vida do meu pai, olhar para a vida da minha mãe e falar assim, não, eu vou continuar o que eles estão fazendo. Mas não, eu decidi ser diferente. Então, muitas das vezes, os nossos filhos veem nós na presença, os nossos filhos veem nós ministrando, veem nós falando com Deus, veem nós de joelho, mas quando eles crescem, eles esquecem. Eles não querem. Por quê? Porque para eles é bom o mundo. Só que eu falei para Deus, eu não quero. Eu quero estar na tua presença. E daí em diante, eu cresci e fiquei na presença do Senhor. Então, filhos, eles são isso. Eles são uma estrutura que nós, pais, estamos construindo. Mas também nós entendemos que os filhos foi herança que Deus nos deu. Então, nossos filhos são a nossa herança. Se nós simplesmente olhar para os nossos filhos e falar, sai daqui, essa peste. Sai daqui, seu demônio. Nós estamos falando para eles serem aquilo que a gente está falando. Porque a palavra do pai e da mãe, ela tem poder. Ela tem poder, tanto para abençoar e quanto para amaldiçoar. Mas a gente vai estar lá falando sobre Ana, em 1 Samuel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus fiel. Sabia que eu me perdi? Eu vou deixar separadinho, mas ia me perder. Glória a Deus. Aleluia. 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 Então, Ana, aqui esse capítulo que nós lemos, ela estava orando. Todos os dias, todos os anos eles subiam para tal cidade para poder estarem entregando tributos e adoração a Deus. Todos os anos eles iam lá na cidade que eles sempre subiam para poder estar entregando sacrifícios ao Senhor. E Penina tinha filhos, Ana não tinha. Ana queria, almejava ter filhos e pedia muito a Deus. Só que Deus, nos planos de Deus, Ele não estava preparando um filho para Ana. Ele estava preparando um sacerdote. Um sacerdote, um juiz. Então, o processo que ela estava passando, porque aqui também fala sobre processo. Porque Ana teve um processo. Ela orou, ela falou com Deus, ela subiu, ela não comia. A Bíblia fala que ela não comia, mas ela subia. Mesmo assim, ela não comendo, ela ia lá e adorava a Deus. Mesmo ela não conseguindo ter forças, porque eu tenho certeza que conforme Penina viesse falar para ela assim, tu não tem filho, eu tenho, e ela sempre dava filho, todo ano dava filho e ela não dava nenhum, então ela já não tinha mais força fisicamente para suportar, para aguentar, né? E ela mesmo assim, com a sua pequena força, subia e adorava a Deus. E ela orando, e o profeta Eli olhava para ela e falou assim, até quando tu vai ficar assim embriagado deste vinho? Porque Eli, se a gente for, Ofni e Finéias era sacerdote da onde eles iam adorar. E Ofni e Finéias fazia coisas horrendas. Se a gente for ler bem o 1 Samuel, eles faziam coisas horrendas como sacerdotes. Então a gente entende que Eli também não tinha visão. Ele era sacerdote, mas ele estava sem visão. E ele olhou para Ana e falou, até quando vai ficar embriagado deste vinho? Até quando vai ficar assim, mulher prostrada? Até quando vai ficar assim desse jeito? E quantas vezes pessoas olham para nós e falam assim, até quando vai ficar assim? Até quando vai ficar prostrado? Até quando vai ficar aí chorando, embriagado deste vinho? Só que as pessoas não sabem que a gente não está prostrado por causa de vinho. A gente está prostrado por causa da luta, das adversidades. E foi que Ana estava lá, Ana estava chorando, pedindo para Deus, Senhor, eu quero um filho. Eu tenho certeza absoluta que Ana ela só falava, Senhor, me dá um filho. 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 E era assim a oração dela, Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. E Deus lá no céu olhando, falou assim, filho, ainda não é o tempo. Aguenta o teu processo aí. Vai demorar um pouquinho. Aguenta o teu processo aí. E de ano em ano eles subiam para adorar a Deus. De ano em ano ele olhava para ela e falava assim, mulher, sai daí dessa vida que tu está vivendo. E ela ia lá. Penina dava filhos, falava mal para ela, porque Penina era rival de Ana. A Bíblia fala que Penina era rival. Então, o que é uma pessoa rival? Ela vai te afrontar, ela vai querer te matar, ela vai querer te destruir de todo modo, de todo jeito que ela puder.
muito bem, não era abençoada. Então a Ana pensava assim, meu Deus, eu não sou abençoada por ti, Deus, porque eu não tenho filho. Como eu posso ser abençoada se eu não tenho nenhum filho? E Penina tem vários filhos. Então ela sim é abençoada. E eu falando com Deus, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar na igreja, Senhor, com medo? Porque a palavra de Deus a gente não pode brincar, né? É a boca de Deus que está falando. Glória a E meu marido falou assim, amor, fique em paz que Deus ele vai falar na hora. Glória Falando, Deus, eu não sei. E é verdade, Deus ele fala. Quando ele quer, na hora que ele quer e no momento que ele quer. Então olha o que acontecia com Ana. Ela subia e entregava. E ela falou bem assim, não, ela respondeu, não se trata nem disso, meu Senhor. Sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma perante o Senhor. Ela estava se derramando, a alma dela estava chorando. Por isso que a Bíblia fala, a Bíblia relata que ela não falava, ela somente gesticulava a boca, ela só